Então, pessoal, dando sequência aí à nossa aula 3 de estrutura e escopo da produção. Nesta aula vamos dar continuidade ao item 2, porque estrutura e escopo da rede de suprimento de uma operação são importantes, e vamos entrar no item 3 e 4. Essa figurinha, então, é para dar mais um exemplo, para ficar ainda mais claro da diferença, e das opções entre estrutura e escopo. Neste caso aqui, nós pegamos aquele exemplo da figura anterior, 3 opções para a rede de suprimento do shopping, que aí vai ficar claro para vocês o que é estrutura e escopo. Então, vamos para a opção 1, só lembrando o seguinte: estrutura é o tamanho, da rede, e escopo é eu decidir terceirizar ou não uma operação, um fornecedor ou um cliente, por exemplo, ou integrar verticalmente. O que é integrar verticalmente? Eu mesmo fazer a operação produtiva, tá? Então, opção 1, olha para vocês verem aí, ó. Eu tinha a estrutura do shopping center, os meus fornecedores eram serviço de segurança, serviço de limpeza e serviço de manutenção. Substituir o fornecedor de serviço de segurança. Eu substituí esse fornecedor de serviço de segurança por outro. Mexeu em alguma coisa da estrutura? Não, continuou do mesmo tamanho. Mexeu em alguma coisa do escopo? Eu fiz alguma coisa diferente? Eu integrei verticalmente alguma parte? Eu mesmo estou fazendo serviço de segurança? Não. Então, o escopo também permanece o mesmo. Vamos ver que na opção 2 a estrutura vai mudar. Olha aqui para vocês verem. Ó. Aceitar a oferta do fornecedor de serviço de limpeza para fornecer também a segurança. Olha para vocês verem que agora, ao invés de 3 fornecedores, eu passo a ter 2. Então, o mesmo que fazia o serviço de segurança também faz o serviço de limpeza. Então, a estrutura mudou, mas o escopo continuou o mesmo. Por quê? Eu, empresa, shopping center, não decidi fazer nada. E na opção 3, muda a estrutura e o escopo. Olha para vocês verem. Ó. O shopping assume a responsabilidade de prestar seus próprios serviços de segurança. Então, ao invés de terceirizar essa etapa da cadeia, o shopping center decide ele mesmo contratar o seu pessoal e ele mesmo prestar o serviço de segurança. Não vai fazer isso mais com o terceiro. Mudou a estrutura? Mudou, porque passa a ser 2 somente agora, fornecedores, o de limpeza e o serviço de manutenção. Mudou o escopo? Mudou, porque ele integrou verticalmente, ou seja, ele mesmo vai fazer essa operação daqui para diante. Então, essa próxima figura, ela mostra de forma emblemática que a estrutura e escopo da produção, ela depende de 2 áreas, obviamente. Uma que está ligada à estrutura da rede de suprimentos e a outra ao escopo da rede de suprimentos. Na primeira, na estrutura da rede de suprimentos, o tamanho dela, eu preciso de quê? Como vai ser a configuração da rede de suprimento? Qual a capacidade das operações da rede de suprimento? E onde, qual o local das operações da rede de suprimento? Isso tem a ver com a estrutura. E do outro lado, o que tem a ver com o escopo da rede de suprimentos? Eu integrar verticalmente, eu mesmo fazer, ou eu terceirizar. Ou seja, é melhor eu fazer ou é melhor eu terceirizar? Então, essas duas estruturas, da estrutura e escopo da produção, nós vamos ver mais adiante de forma bastante detalhada. Passando então para o item 3, a configuração de uma rede de suprimentos. Então, como que a rede é configurada? Tem 2 estratégias que podem ser utilizadas para saber como que essa rede vai ser configurada. Primeiro, uma estratégia um conceito chamado de desintermediação. Simples, o que é desintermediação? Cortar intermediários. Às vezes eu tenho muitos fornecedores e é óbvio que cada fornecedor desse vai pegar o dinheiro, uma parte do dinheiro para ele. Então, será que não é importante eu cortar alguns intermediários? Se eu corto alguns intermediários, lembrem, nem tudo que parece ser vantajoso é. Eu só vou cortar intermediário se eu integrar verticalmente uma parte que um fornecedor fazia. E lembrando, se eu resolvo fazer internamente, integrar verticalmente uma etapa da cadeia, é porque eu vou fazer teoricamente melhor e com menor custo.
Um exemplo evidente disso é a forma que a internet tem permitido que alguns fornecedores desintermediem varejistas tradicionais no suprimento de bens e serviços aos clientes. Nós temos visto várias dessas estratégias aí pelas empresas, né? Usar a internet para venda de produtos. E a outra é a coopetição, diferente de competição, tá? Competição é quando as empresas brigam no mercado. Aqui, coopetição é a ajuda mútua. O que é isso? Dependendo de onde eu vou me localizar, por exemplo, né, eu tenho outros concorrentes, né, redes de restaurantes, teatros, galerias de arte, atrações turísticas ali próximas. Isso pode me ajudar o meu negócio. Ou seja, quanto mais movimento tiver naquela área, mais o meu negócio vai ser ajudado. Então, o que acontece aqui? As empresas cooperam umas com as outras, mesmo que elas sejam concorrentes. Por exemplo, eu quero abrir um restaurante em um local que tem muitos restaurantes. Isso muitas vezes é uma estratégia interessante, porque naquele local provavelmente vão muitos clientes e pode ser que eles escolham o seu restaurante justamente porque aquela é uma área específica disto. Né? Por exemplo, um exemplo mais clássico disso dentro dos shopping centers, né, nos locais onde tem comida, onde fornece nas praças de alimentação. Ali existe uma competição. Se tivesse só um ponto de venda de comida ali no shopping, provavelmente as pessoas iam comer em outro lugar. Como tem várias opções, as empresas acabam cooperando entre si. E tem um caso interessante no livro sobre praticamente como a Hollywood ela consegue se organizar, que ela fala justamente dessas duas questões. Outra questão importantíssima aqui é sobre a capacidade que um plano de produção precisa ter. Né? Então, o próximo conjunto de decisões de rede de suprimento diz respeito ao tamanho ou à capacidade que cada parte da rede precisa ter. Então, só para refletir aqui antes, estou pensando no meu projeto de produção e aí emerge a seguinte questão: qual deve ser o tamanho dessa capacidade produtiva? Eu preciso de um local grande? Eu preciso de um local pequeno? Eu preciso de contratar quantas pessoas? Qual que é o tamanho dessa organização? Certamente essa é uma decisão extremamente difícil, mas eu preciso de pelo menos entender qual que é o nível ótimo de capacidade, né? Então, assim, são duas estratégias aqui. Então, a maioria das organizações precisa decidir sobre o tamanho da capacidade de cada uma de suas instalações. Então, percebam vocês, antes de decidir e relatar se é bom ou se é ruim. Então, a baixa ocupação por causa de poucos clientes resultará em alto custo por cliente atendido, porque os custos fixos da operação estão sendo compartilhados entre poucos clientes. Então, assim, eu resolvo ter uma capacidade muito grande de produção. Qual que é a desvantagem nisso? Isso vai gerar um custo adicional por causa dos meus custos fixos, né? Por exemplo, eu resolvi alugar um ponto de comércio muito grande e eu vou pagar aluguel todo mês, então eu preciso de muitos clientes para diluir esses custos fixos. Essa é a desvantagem, mas eu tenho uma vantagem aqui. Qual é? A vantagem é que, se aumentar o número de clientes ao longo do tempo, eu vou ter capacidade física para atender essa quantidade de clientes. Então, parece ser ruim ao primeiro momento, mas será que definitivamente é ruim? Será que eu vou conseguir acompanhar a demanda? Por exemplo, vou começar pequeno, com um lugar pequeno e depois vou aumentando. E se eu tiver localizado do lado de 2 prédios, será que eu vou conseguir aumentar a minha capacidade de produção? Do outro lado, no entanto, operar em níveis muito altos de utilização da capacidade, níveis de ocupação próximos à capacidade, pode significar maiores tempos médios de espera dos clientes e menos atendimento ao cliente. Então, assim, de outro lado eu decidi, não, vou trabalhar muito, vou fazer uma operação, uma previsão extremamente conservadora. Eu vou pegar um local pequeno, beleza? Os seus custos fixos vão diminuir, você vai estar operando ali numa capacidade máxima, eu tenho local para atender 50 clientes, eu tenho uma previsão de 100,
Beleza, você vai estar operando com o seu nível de custo fixo muito baixo. Mas o que que isso vai acontecer? Isso vai gerar filas. Gerando filas, será que os clientes estão dispostos a esperar? Então, há esses dois tipos de estratégia que devem ser levados em consideração. E aí nós vamos ver nesta e em outras aulas como a melhor forma para fazer esses ajustes. Sugiro que vocês leiam esse caso aí de economia de escala em cirurgia cardíaca e navios de carga para vocês verem o quão diferente é e o quão difícil é você tentar mensurar essa capacidade que um plano de produção precisa ter. Outra questão interessante de ser levada em consideração é que muitos exemplos eles parecem ser só para empresas grandes. Não, tá, gente? Tudo em produção e operações, ele tem uma relação direta com empresas pequenas também. Então, muitas vezes, ser pequeno pode ser vantajoso. As operações em pequena escala podem proporcionar vantagens consideráveis em 4 áreas. Então, assim, ao invés de ter uma empresa muito grande, será que não é melhor ter várias pequenas? Lembrem vocês, principalmente para quem mora em Brasília, o Carrefour utilizou dessa estratégia, né, com os seus pequenos supermercados, o Carrefour Bairro. Qual foi a estratégia dela? Foi justamente essa. Ao invés de ter um grande ponto de distribuição, eu resolvi ser pequeno. Para quê? Porque, primeiro, permite que as empresas se localizem perto de pontos quentes que podem acessar as redes de conhecimento locais. Então, eu fico próximo do consumidor. Ao invés do consumidor pegar o seu carro e deslocar para um local muito distante, se tivesse só um, tudo bem, ele vai ser maior e pode ter mais variedade ou coisa do tipo. E o Carrefour entendeu que é melhor estar próximo do cliente. Né? Os clientes dão valor à conveniência. Lembrem dessa palavra de conveniência, tá? E até muitas vezes preferem pagar um pouco a mais pelo supermercado estar próximo dele. Eu estou dando o exemplo aqui do supermercado, mas se estende para qualquer outro tipo de negócio, tá? Além disso, podem responder rapidamente às necessidades e tendências dos clientes regionais, nesse caso aqui que eu estou dando do Carrefour, locais, né? Por exemplo, aqui um local na altura da 710 Norte, por exemplo, aqueles clientes, eu identifiquei que tem clientes, o perfil de clientes são clientes mais idosos ali, por exemplo, ou mais jovens. Então, com base nessa informação, eu preciso de remodelar o meu portfólio de produtos, então eu consigo responder isso muito rapidamente, diferente se eu tivesse um único negócio, uma única estrutura gigantesca. Além disso, podem aproveitar o potencial de desenvolvimento de recursos humanos ao permitir que o pessoal tenha maior grau de autonomia local. Se eu coloco vários pequenos locais, subentende-se que eu tenho que dar autonomia para os meus colaboradores tomarem decisão. E isso vai ao encontro que vocês devem ver muito em gestão de pessoas. Aqui fica mais patente ainda essa necessidade. Dar um grau de autonomia para as pessoas tomarem decisão. Porque elas estando próximas aos clientes, elas entendem melhor a necessidade dos clientes, a necessidade que é local e conseguem agir rapidamente. E além disso, podem explorar tecnologias radicalmente novas, agindo da mesma forma que um concorrente menor e mais empreendedor. Então, você estando próximo ali do cliente, sempre está emergindo uma nova tecnologia, um novo tipo de sistema que pode dar suporte ao melhor atendimento ao cliente. Então, eu vou aderir isso rapidamente e eu consigo ser extremamente eficiente e aumentando inclusive o meu nível de competitividade local e, se der certo em todos os negócios, regional, nacional ou até mundial. Então, nos encontramos no nosso próximo vídeo.